boa tarde, seja muito bem-vindo. Já cá estamos para iniciar mais um programa, mais um projeto, mais a convidada que vai estar aqui connosco. Hoje temos muitas coisas para falar, temos sempre, não é? Estou a pensar, eu acho que eu digo isto quase todos os dias, mas a verdade é que temos sempre muito para falar. E quando não temos, cá estou eu para inventar, para falarmos um Isso é bocadinho. verdade. Mas eu já pensei que tenho aqui algumas perguntas a fazer à convidada que não estão aqui escritas. Pronto, pode ser que seja hoje o melhor lado. Hoje vou perguntar à nossa convidada, a ver se eu consigo definir qual é o melhor lado, por causa das fotografias. Qual será o tema de hoje? Por causa das fotografias, pronto. Mas a nossa convidada é muito mais do que só uma fotógrafa e vamos ter muitas coisas para falar com ela e conhecer melhor aqui esta sua paixão. Exatamente. Antes, relembrar as nossas redes sociais, o Facebook Conversa de Mulheres, Instagram Conversa.mulheres. Aqui também não só encontra informações sobre o programa, mas também as páginas das nossas convidadas e desta forma partilhar para dar a conhecer estes projetos, estas mulheres que passam por aqui, por este programa. No YouTube consegue aceder a programas completos, é só aceder ao canal Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, e desta forma rever e partilhar. E hoje estava eu de manhã e lembrei-me assim, estou sempre a falar, vale a pena ir ao nosso canal do YouTube, ver os nossos outros programas, não falar só do nosso, e falo muitas vezes do cinema, e falo muitas vezes do nosso programa de viagens, e hoje alguém me estava a dizer, então, e os programas das notícias, e o programa do cinema, mas não é as séries, aquele que fala sobre o cinema e as coisas que estão em cartaz. E o nosso programa das Afronotícias. Eu disse, e do Infopolítica? Pois é, nunca falo deles. Portanto, hoje tem que ser aqui. Temos então um canal muito diversificado, muitos programas diferentes e que com certeza, se não gostar de todos, vai com certeza identificar-se com algum. Então, siga aqui a nós, aos nossos colegas. Vale a pena. Quanto a nós, estamos aqui para motivar, inspirar e dar a conhecer mulheres empreendedoras. E vamos já conhecer a nossa convidada de hoje. Até já. Então hoje temos connosco a Mara Delean. Olá. Disseste Olá. bem? Eu acho que sim. Sim, Mara Delean. Deu certo. Opa, está sempre à espera que eu me engane. Seja Não é muito isso, é bem-vinda. porque eu tenho medo de dizer os nomes das pessoas quando não sei muito bem como é que é. Está certíssimo. Tá. É Obrigada uma pelo fantástica. Então, Mara, vamos aqui conhecê-la. É fotógrafa, Certo. é o seu projeto de hoje. Então, conhecer o seu percurso. O que é que pensava ser quando era pequenina? O que é que acabou por seguir? Tudo isso. E conhecer a Mara? Então, como é que isto começou? Veio desde cedo a paixão pela arte, principalmente pela premissa de trazer ao visível os mundos invisíveis. Hoje é a forma como eu traduzo isto, hoje em dia, com esta clareza. Em pequenina, gostava muito dos mundos fantásticos, do imaginário, enfim, das princesas, dos elfos. As crianças todas têm um bocadinho Todas, este lado, não é? Exatamente. Tem uma imaginação Só muito que fértil. depois, ali aos 10, aos 15, a coisa não ia passando, foi ficando. E então passei assim por várias formas de pensar como é que eu podia traduzir isso, porque era uma obsessão, era uma paixão, e ao mesmo tempo aliado à arte, que nunca me deixou. E sempre gostava, era daquelas crianças que já tinha muito jeito, como fala de arte, eu imagino logo que tem muito jeito para desenhar, para pintar. Sim. Sim. E houve um determinado momento que eu achei que queria ser pintora, queria ir para Belas Artes. Depois houve um momento em que eu achei que queria ser designer de roupas de fantasia. E depois prontamente alguém me disse, isso não vai dar em nada, ninguém vai querer usar roupas de fantasia. E eu pensei, bem, então se calhar vou... Portanto, designer só de roupas de fantasia. Exatamente. Não podia ser de vestidos especiais, Não, de não. roupas, era só roupas de fantasia. Lá está, trazer o visível, não é? A magia dos mundos invisíveis ao visível. E depois acabei por, enfim, tirar uma formação em design. Prontamente percebi que não era por ali, porque era demasiado metódico para aquilo que eu necessitava. Cheguei a fazer o estágio e tudo mais, e depois fui para Belas Artes, para arte multimédia, portanto uma junção de fotografia com audiovisuais, etc. E a fotografia começou quando? Quando é que começou? Lembra-se de ter tirado a sua primeira fotografia? Sim. Porque refere aqui que desde pequena tem o desejo de captar a beleza em cada momento. Certo.
Então, foi acidentalmente, tropecei nisso, porque já no curso, enfim, num projeto Mas da só no cadeira de curso, não fotografia, antes? Só no curso. Antes eu não percebi, de facto, que estava aqui E uma não gostava de paixão. tirar fotografias? Gostava, mas não via Ou que a lhe tirassem? fotografia. Ou não gostava? Gostava muito de tirar às minhas amigas, inclusive a das de maquilhar, mas ainda não tinha feito Sim. o clique. E então penso que foi no curso, na cadeira de fotografia, a fazer um projeto, que me deparei com uma história interessantíssima que podem pesquisar, as pessoas lá em casa, que chama-se As Fadas de Cottingley, que data de 1917, se não me falha a memória, de duas primas que, enfim, com aquelas máquinas da altura, não é, muito arcaicas, que pegaram na câmara de um familiar e foram para o meio da floresta com recortes de contos infantis, com fadas, e pousaram, portanto, com os recortes das fadas. Acontece que naquela altura estas imagens circularam por, enfim, por grupos de pessoas ligadas a... por exemplo, Arthur Conan Doyle, o espiritismo, etc. Portanto, foi tema de conversa sobre, afinal, as fadas existem. E elas apenas com 80 anos é que vieram ao público dizer que, enfim, foi tudo falso. Mas isto criou... Foi tudo, elas é que Exatamente. criaram aquilo. Portanto, sim. isto criou nas pessoas a dúvida. E esta premissa é que eu acho que é muito interessante. Será que existe? Será que há algo em nós, não é? Transportando por isso, algo em nós, para além do que vemos, para além daquilo que pensamos e alcançamos? E claro que eu aqui depois traduzo o meu trabalho para o nosso brilho interno e para os mundos que existem em nós, porque acredito que nós, principalmente mulheres, temos inúmeras facetas que é interessantíssimo de ser explorado. Muito bem. Então a fotografia veio aqui, não logo, eu estava a imaginá-la já muito pequenina, Com uma com uma máquina. máquina a tirar fotografias. Não, veio mesmo na faculdade, portanto aí com 19 anos, penso eu. Portanto, o que veio aqui desde sempre foi esta parte, esta paixão pela arte, pintura, Isso. desenho. Trazer o belo, não é? Sim, trazer aqui o belo, o bonito. E então, design não muito bem, porque muito não era metódico. só muito metódico, muito Sim. pouco racional. Aprendia muito, eu precisava de mais liberdade criativa, gostava mais de sentir as coisas, sim. E depois foi tirar o curso de Belas Artes? E depois fui para Belas Artes, para a arte multimédia, onde foi possibilitado, uma vez que havia vários métodos de fazer arte, portanto a fotografia, o desenho, os audiovisuais, etc., deu-me uma forma de eu explorar os métodos e ver o que é que de facto funcionava para mim. Esse seu curso de Belas Artes consiste em quê? Para podermos, se calhar, aqui Certo. mostrar lá para casa. Sim, o curso de Belas Artes funciona, enfim, a partir de um determinado semestre a pessoa vai por uma vertente que escolhe, que pode ser ela animação, instalação, fotografia... Instalação? Instalação. Portanto, Isso. quando vamos a uma galeria de arte e vemos uma instalação, portanto, um espaço onde existe um objeto ou alguém a fazer uma performance, portanto, isso é considerado instalação e performance, portanto, um espaço virtual criado. E os audiovisuais. Eu acabei, inclusive, por ir por audiovisuais, mas, de facto, foi a fotografia que depois me captou, sim. Portanto, foi por audiovisuais, não escolheu a fotografia Acabei logo por aí. não enverdar assim nada muito por aí além. Enquanto freelancer fiz alguns projetos, realizei videoclipes, uso o vídeo de alguma forma hoje em dia mais para os meus próprios trabalhos, mas já fiz algumas coisas de vídeo e tenho noções disso, mas foi a fotografia que me captou. Então, mas o seu curso é de quê? Belas Artes? Arte multimédia. Arte multimédia. Exatamente. Muito bem. E já perguntei aqui quando é que a fotografia entrou na sua vida. O que é isto de fotografar para si? O que é que sente quando está ali atrás da câmara? Da câmara. Fotografar, para mim, eu sinto quase como se fosse uma oportunidade de nós vermos com outras lentes, além daquilo que é chapa, ou seja, além daquilo que os nossos olhos alcançam em primeiro lugar. E posso levar isto, obviamente, para a questão literal, né, de usar várias lentes, mas é isso, é várias formas de vermos o mundo, várias formas de vermos o outro, de nos conectarmos ao outro e possibilitar, assim, revelar-lhe algo. Nós já tivemos aqui algumas fotógrafas, não é? Só temos mulheres, e sempre dizem uma coisa, eu nunca me lembrei de comentar isto, que é,
Eu com a minha câmera eu consigo ver coisas que se calhar eu não consigo ver quando estou só assim olho nu. Mas para nós, os comuns mortais, que não têm assim tanto jeito para tirar fotografias nem para aparecer nelas, às vezes queremos tirar uma fotografia de um sítio lindíssimo. A mim acontece mesmo, este sítio é tão bonito, mas depois parece que quando eu tiro a fotografia não mostra tudo aquilo que eu estou a ver Não é ali. igual. A fotografia não consegue expressar, mas quando nós vemos uma fotografia profissional, a fotografia parece que nos faz quase sentir que estamos lá, quando é uma fotografia bem tirada. Certo. Não é? Sim, porque depois há ingredientes que tornam a coisa especial. Para mim, por exemplo, é muito importante que tudo o que aparece nas imagens, apesar de estarmos a falar do invisível, não é? Vamos por aí, é muito importante que a emoção que lá esteja seja real, ou seja, existe todo um caminho para que aquilo que estamos a ver nas pessoas, as emoções nas imagens, aquilo é real, há um caminho para lá chegar. E é isso que passa para nós, porque se for artificializado, isso também passa. Sim. Então, e ajuda as pessoas a escolherem o seu melhor lado nas fotografias. Existe lado, há bocado disse-me, isso é um mito. Eu acho que nós, cada pessoa em si, acredita que há um melhor lado, não é? Ainda há bocado aqui estávamos a falar. Sim. Qual é o sinto seu que melhor tenho um lado? melhor Qual é o lado. seu melhor lado? Porque claramente ninguém é simétrico, não é? Isso já Certo. sabemos. Certo. E estava-nos também a dizer em off que se fôssemos simétricos éramos muito esquisitos. Éramos muito estranhos, sim. Isto tem piada com algum spice, não é? Com alguma... Mas as pessoas fazem todas aquelas coisas para ficarem iguaizinhas, não é? Tudo simétricas. Nunca. Exatamente. Eu também sinto, enquanto também sou make-up artist, não é? Sim, E já vamos falar também dessa já vamos parte, falar sim. disso e é algo que eu sinto, porque tive uma talk há pouco tempo justamente sobre isso, sobre a beleza padrão. E estou a notar, enquanto make-up artist, que as pessoas estão a ficar todas muito iguais. Portanto, esta ferida da comparação não nos permite, de facto, aceder-nos a quem realmente somos e vermos isso também como algumas forças. Mas a questão de ficar bem ou não nas imagens, há pouco falávamos em off, que isso é uma crença. É mesmo uma crença. É uma crença. É uma Isso crença. como a Helena nunca é igual, porque eu gosto mais de ver de uma maneira nu do que noutra. Mas não é uma crença que ficamos bem ou mal. Há pessoas que nós olhamos e ficam bem nas fotografias e há outras Eu pessoas... já tive pessoas no meu estúdio que me juravam, principalmente pessoas em que, enfim, ou as filhas ou o marido, não interessa, oferecem uma experiência fotográfica e as pessoas vão com as resistências até ao fim. Mas eu não sei o que é que estou aqui a fazer, ofereceram-me isto, eu fico péssima nas imagens. Se calhar chegamos ao fim da sessão com uma outra ideia sobre isso e de facto mudam. Mas também, lá está a É a ser pessoa orientada. que tira. É a pessoa que tira. Quando Faz toda lhe a tiram, diferença. inclusive, assim, Sim, mas imagens. está a ser orientada, a pessoa está a ser orientada. Certo. Há aquelas pessoas que fazem assim e a fotografia fica bonita. Não, como é que me pode dizer que isto é uma crença? E há outras pessoas que fazem assim e a fotografia não fica tão bonita. Sim, depois também depende, enfim, as lentes que usamos e tudo mais, não é? Há lentes que nos A nossa alongam Cláudia o fica rosto. sempre linda nas fotografias. Ruth. É verdade, é verdade. É sempre coisa. Eu na televisão não desgosto tanto, nas fotografias tenho mesmo uma... É difícil olhar para elas e gostar. Tem de ir lá ter comigo, gosto. Pronto. Então, como é que é? Algum truque, alguma pose, alguma coisa que costuma dizer às Sim. pessoas para fazer? Sim, Alguma coisa que nos existem- possa revelar? Não queremos de todo tirar a alma do negócio, mas Claro. se nos puder dar aqui um cheirinho, ficávamos Sim. contentes. Sim, estando a falar aqui, obviamente, do universo feminino, não é? Sim. Que é um universo muito amplo, não é? Desde subtileza, à força, à sombra, tudo o que isso envolve. Sim. Existem alguns truques de pose, de posicionamento que nos ajudam, enfim, a alongar o corpo, a sentir-nos mais confiantes e também a forma como o corpo depois nos faz sentir, também comunica com a nossa mente e também muda a nossa... Não é? Existem todos poses de confiança, etc. Mas isso comunica connosco e faz-nos também mudar um bocadinho a perspectiva. E depois é juntar isso a alguns direcionamentos de luz, porque, enfim... Sei que aqui a maquilhagem também nos ajuda a revelar algo em nós, mas a iluminação também nos esculpe para, enfim, para esconder aquilo que não nos sentimos tão bem e para revelar aquilo que de melhor há em nós. Que achamos que é o mais bonito, não é? E tem muitas clientes, lá está, estamos aqui a falar de mulheres,
que dizem logo, olha, mas não mostre isto ou não sim. faça aquilo. Sim, sim, é muito comum, claro que sim. É, não é? Afinal de contas, estamos a falar de mulheres reais, não é? Reais. Sim, e que já sabem, não é? Olha, não, eu gosto muito dos meus olhos, ou eu gosto muito do meu nariz, ou eu gosto muito da minha boca, mas não gosto tanto das orelhas, ou não gosto tanto. Sim, é natural, acho que é natural, mas depois, às vezes, durante as sessões, percebemos que se calhar haviam pontos fortes, não é? Que estavam escondidos. Exatamente, que nunca nos tínhamos apercebido, sim. Então, na primeira sessão é conhecer a pessoa e ter ali uma conversa. Olha, Exatamente. repare bem como é que fica desta forma, não é? Exatamente, portanto, o primeiro approach começa por uma consultoria para conhecer a pessoa, Uau. perceber também todas as suas, lá está, as suas inseguranças, perceber também o que é que a faz procurar-me, não é? Qual é que é o intuito da sessão, porque as sessões podem ter vários intuitos, mas há pessoas que vêm para, enfim, descobrirem algo sobre si mesmas, sobre o seu corpo, sobre a sua forma de se verem, e há pessoas que vêm no sentido de fazerem algumas... registarem momentos da vida e traduzirmos esses conceitos para uma sessão fotográfica de superação, terapêutico mesmo, diria. De ficar ali, olhar melhor para si, Exatamente. não é? Exatamente. E então, estava-nos aqui a dizer, não é? Já íamos revelar isso, que também é make-up artist, não é? Portanto, designer, Certo? fotógrafa, Certo. make-up artist. Como é que Certo. surge aqui a make-up, a maquilhagem? Então, eu sempre tive ligação com a maquilhagem desde cedo, ou vá com o mundo da Antes da beleza. fotografia. Antes da... Profissionalmente foi depois. Sim, sim, sim. Mas a antes já ligação com a gostava. maquilhagem vem desde pequena, porque a minha mãe foi esteticista durante muitos anos. Sim. Então eu estava habituada a, enfim, quando não estava no hotel ou na escola, estava com ela no salão. E estava habituada, enfim, a lidar com os produtos dela, de beleza. Eu comecei a fazer as minhas sobrancelhas sozinha aos 10 anos, portanto, eu gostava de sério? experimentar, e a minha mãe deixava. E volta e meia a Nunca saltar... aconteceu nenhum disparate? Não, felizmente não. Ela diz Fazia que com eu- quê? Com cera? Com pinça. Com a pinça. Com pinça. mesmo Ela diz que eu aos 3 anos pintava os lábios de vermelho na perfeição. E gostava de andar com os Pois, também vestidos já dela. tinha mãozinha. não Eu é? ainda não faço isso aos 46. Talvez. E pronto, e então gostava da beleza. Inclusive, há uma memória que me marca muito, assim, sei lá, há 4 anos talvez. Lembro-me da minha mãe, também fazia alguns serviços de maquilhagem. E lembro-me de sentir que as senhoras, isto na minha cabeça de criança da altura, as senhoras entravam de uma maneira, entravam na minha cabeça, entravam tristes, Sim. e depois saíam cheias de Contentes. brilho, contentes. Portanto, eu tenho essa memória muito presente e via que a minha mãe, aquilo acontecia quando a minha mãe se dirigia para uma caixinha onde tinha, lá estavam os produtos de maquilhagem. Então, para mim, era a caixa mágica, não é? A caixa tinha qualquer coisa que fazia com que as senhoras se sentissem diferentes. Que giro, não é? E então comecei, lá está, a lidar com a A maquilhagem. Mari é bem muito cedo. diferente de provavelmente todas as meninas que tinham esse fascínio pela maquilhagem, porque normalmente o que nós vemos são verdadeiras pinturas rupestres na cara dos miúdos, não é? A tua filha já fez isso. Comprei-lhe uma caixinha de maquilhagem, eu pensava eu que aquilo era tudo plástico. Não, aquilo tinha mesmo pó e tinha mesmo batom. Pronto, estão a ver aí. Está a explorar o lado criativo, é Sim, conceptual. sim, não tem mal, mas estava a dizer que aos 3 anos já fazia aquilo tudo muito certinho. Não, eu acho que isso não é muito normal, não é? Já ter aquele... A destreza e tudo, a destreza manual. Sim, mas já nasceu com a Mara, né? Pois, exato. Não nasce com toda a gente. Mas é giro ver isso, da caixinha à caixinha que transformava as pessoas. Exato, portanto comecei a lidar com a maquilhagem depois, eu, enfim, a nível individual. E era vaidosa para si também. Sim, sim, muito. Sim, sim. Eu gostava de ir para a escola Vocês têm toda uma, maquilhagem. têm uma make-up tão suave, tão Sim. subtil, tão bonita, sim. mas tão subtil, não parece ser aquelas pessoas que gostam de maquilhagem. Já fui assim, adolescente já fui, e era uma forma de expressão minha. E é muito maquilhada. Ia muito maquilhada para a escola, assim, com smokey eyes coloridos e Sim. tudo, full glam. Exato. Mas depois, tudo. enfim, isto lá está, quando nós fazemos isto de profissão, Mas parece que já não depois tem o parece que já mesmo não temos brilho. assim tanta paciência para fazer todos os passos todos os dias. Adoro fazer às pessoas, mas depois para mim, enfim, sinto melhor com algo mais simples. O meu batom Só vermelho. realçar, não é? É isso, realçar. Então como é que veio? Não sei, já deve ser do tempo que se via coisas no YouTube, seguia muito
youtubers Sim, sim, e para sim. ver as maquilhagens e tudo. Sim, aprendi imensos tutoriais e depois lá está, isto surgiu de acordo com as sessões fotográficas, porque depois do curso, aquilo que eu antes fazia nos meus desenhos digitais, que era a forma de eu expressar, lá está, estas ideias, comecei a fazer com a fotografia. Porque eu percebi que estamos a falar de um método da captação do real, onde eu poderia incluir espaços virtuais, não é? E trabalhá-los de uma forma onde coubesse, enfim, aquilo que eu queria traduzir, as personagens que eu queria traduzir, pelo menos na altura como eu pensava sobre isto. E a maquilhagem comecei a usar, enfim, porque tinha uma caixa cheia de maquilhagem e pensei, por que não? Enfim, é algo que eu gosto de fazer e comecei a incluir isso nas sessões, não é? E depois, quando dei por mim, enfim, já estava a fazer formações, estava a trabalhar em televisão, inclusive a maquilhar, estava a maquilhar noivas. Portanto, houve todo um percurso paralelo, além da fotografia, que depois se abriu. Que Portanto, quando saiu da universidade já tinha aqui imenso trabalho para fazer, porque eram várias vertentes. Exatamente, fui explorando, fui criando o meu caminho e as coisas foram-se ramificando. E depois lá estávamos a procurar saber um bocadinho mais sobre isto, um bocadinho mais sobre aquilo, e chega um momento onde as coisas se unem e fazem sentido. Hoje em dia, a forma como eu faço as sessões fotográficas, onde, enfim, pensamos naquelas vestimentas todas, lembra-me a Mara dos 10 anos, que queria ser designer de roupas de fantasia. Exatamente, porque faz aqui um bocadinho de fantasia, não é? Exatamente. E ia-lhe perguntar, a maquilhagem, já fez maquilhagem para televisão, faz maquilhagem de produções de moda, já vamos também falar sobre isso, mas o que é, e noivas, o que é mais difícil? Porque eu tenho sempre esta ideia que maquilhar noivas, tirar fotografias a noivas, tudo o que tem a ver com noivas é altamente estressante, porque as noivas não sabem às vezes bem o que querem, ou sabem tão bem o que querem, que é difícil. Eu acho que a questão é que há muita carga emocional. Exato, é isso, é toda aquela... Mas eu gosto porque sinto que de algum modo consigo, pelo menos naquele dia mágico, ser um pilar. E inclusive eu sinto que é quando elas estão no cabelo e na maquilhagem, é o único momento de spa do dia para elas, antes de enfrentarem, enfim, toda a gente, toda a dinâmica, todas as emoções. E então gosto mesmo de ver isso como um momento em que eu facilito algo bom para elas. E, enfim, e já obviamente já testemunhei imensas, enfim, crises de choro, faz parte, E não era bem isto que eu queria, e agora não ficou, e agora não há nada a fazer, nunca lhe aconteceu. Não, às vezes tem mais a ver com os nervos, não é? Com lidarem com as emoções, mas que faz parte e tem a sua beleza, claro. Então, já que estávamos a falar aqui da make-up, também usar aqui uma frase sua, a make-up revela como um esculpir de diamante. É isto que considera? Quando está a fazer a make-up a alguém, está ali a fazer ver melhor o diamante que está, Sim, que é aquela mulher? exatamente, tanto nas sessões como nos serviços que facilito como make-up artist. Sim, eu vejo a maquilhagem como algo que é uma forma de expressão que nos permite trazer ao de cima o melhor de nós, o que quer que isso seja. Ou seja, se ficarmos apenas pelo facto de uma mulher se sentir de uma determinada forma para depois, enfim, ir fazer o que tem a fazer ou fazer uma sessão fotográfica, mas é hoje também utilizada. É uma forma de arte que lá está, não está associada só a um tipo de género, não é? Então pode ser usada como uma forma de expressão, lá está, revelar algo que está cá dentro, quem é que nós somos. E acho que tem muitas possibilidades também por isso, sim. E então, já que estamos a falar de maquilhagem, que serviços de maquilhagem é que tem? Porque tem também esta vertente mesmo da maquilhagem, não é? As pessoas podem entrar em contato consigo só para... Sim, só para fazerem um serviço no meu estúdio, sim, ou então. domicílio. As noivas, moda, dentro de Portanto, para fazer, por exemplo, também. umas sessões fotográficas de moda também, Sim. também podem sim. contactar. Tem o Red Carpet. Red Carpet também. Adorei esta, adorei. Disse, que chique. Sim. Tenho formação nisso também, porque há determinadas coisas que é importante obedecer também. Ah, é? Sim. A maquilhagem não é sempre igual conforme... Não é sempre igual, e depende muito de... Não é tipo maquilhagem, desculpa a minha, maquilhagem de dia, normal, maquilhagem vamos fazer aqui 3 subcategorias na minha cabeça, maquilhagem de dia, só para
tirar assim umas imperfeições. Minha maquilhagem preferida. Depois, um jantarzinho, uma coisinha assim já mais elaborada e maquilhagem de festa. Para mim seriam assim só 3, mas não. Tem aqui o red além carpet disso, tem... Exatamente, temos de perceber em que contexto é que a pessoa vai aparecer. Se vai ser em televisão, porque a iluminação do estúdio, da televisão, obedece a determinadas características. E temos outros fatores como a potência da luz, como os filtros usados, como as câmaras usadas, que câmaras são usadas. Há câmaras que são sensíveis a determinadas cores e, de acordo com isso, temos de compensar a cor de uma determinada forma para depois, quando passar por todas essas filtragens, ficar de acordo. Isto é quase, virou uma engenheira científica, não? Sim, Quase lá está, rocket, como estou... consegue pôr um foguete na Lua. Como estou habituada a ter o conhecimento também das câmaras, isso possibilita-me ter enfim, uma melhor leitura de como é que a pessoa vai aparecer. Aqui a Mara tem os 2 mundos aliados, não é? Que é a fotografia, sabe estar atrás da câmara e como é que se vê, como é que se capta, e tem o mundo à frente da câmara, que é o da maquilhagem. Portanto, é uma vantagem ambos. Exatamente. Sim, eu diria que sim. Vou dar um outro exemplo muito importante. Uma noiva que, sabe, vai casar ao meio-dia. Nunca aconselharia levar uma maquilhagem de olhos muito forte, porque eu já sei, enquanto fotógrafa, que se calhar a luz do meio-dia vai causar sombras de uma determinada forma nos olhos, logo os olhos vão perder leitura, porque vai estar escuro, a luz é de cima, portanto, todas essas coisas, assim como o estúdio, quer que seja, red carpet, vai haver muitos flashes, temos de usar produtos que não reflitam com a luz, sim, senão pode ficar estranho. Shiny. Exatamente. Sim. Ou branca, e a gente não quer isso. Ok. E para si, o que é mais desafiante? Qual é a área mais desafiante? Red carpet, noivas? Televisão. Acho que são todas desafiantes à sua maneira, mas Nervosismo? é nós sabermos vestir As personagens, quase que é um bocadinho. sabermos vestir aquilo que o trabalho pede de nós. Lá está, se estivermos a falar do mercado das noivas, é importante termos alguma sensibilidade para saber lidar com as expectativas que a pessoa tem no dia, podermos ser também um pilar. Eu acho que esse para mim deve ser muito difícil lidar. Mas gosto muito. Sim. E pode ser a maquilhadora, também faz cabelos? Enfim, cabelos não faz, sou faz só profissional de make-up. cabelo. Mas pode ser a make-up e a fotógrafa da noiva ou não? Ou isso não costuma acontecer? Já aconteceu, sim, mas aí depois trabalho com equipas também. Pois, porque tem que ter mais Sim. pessoas, não é? Senão não consegue fazer tudo. Tá? Sim, sim. Muita coisa para fazer ao Muita mesmo coisa. tempo. E agora Já falámos dos serviços de make-up e agora sim, enquanto vamos vendo aqui as Exatamente, fotos, fotos. É para as que pessoas tipo de conhecerem o seu serviços é trabalho. que tem aqui relativos à fotografia? À Porque é aqui fotografia. nesta área que é a sua área mais... Mais abrangente, sim. Exato. Sim, na fotografia, enfim, em estúdio podem procurar para os Empowering Portraits, que é assim o meu trabalho de assinatura. Quero explicar o que é isto, não é? Sim, lá está, estamos a falar de fotografia de retrato, que pode ser em estúdio ou em exterior, onde aqui o intuito é a pessoa ver-se, não é? Portanto, a pessoa ter fotos para si, para passar por uma experiência de autovalorização, de empoderamento, autoestima, ou uma vertente também terapêutica, e que podemos estar a falar de mulheres, podemos estar a falar de homens, podemos estar a falar de casais, que também já aconteceu. Se estivermos a falar Temos uma fotografia... Olha, está mesmo agora a passar, um casalinho. Dentro da fotografia de retrato, portanto, temos esta de Empowering Portraits, onde eu faço, lá está, uma ponte com todas estas vertentes que trabalho. Portanto, estamos a falar de direção artística no sentido de traduzir de forma visual todas as questões que a pessoa me traz. Como é que eu sei quais são as questões? Existe uma consultoria, que é a primeira abordagem com a pessoa, portanto, uma reunião online, para eu conhecer a pessoa, fazer algumas perguntas, tem a duração de 30 a 60 minutos. E a partir daí, sim, eu fico com alguma informação. Pergunta o quê? O que é que a pessoa espera da fotografia? Quais é que são, assim, 2 ou 3 perguntas? Pronto. Certo. Pergunto sobre a pessoa mesmo. É importante para mim conhecer a pessoa que está à minha frente, porque é a única forma de eu saber que aquela sessão é personalizada e que é irrepetível, porque as pessoas são irrepetíveis e mesmo assim a mesma pessoa é irrepetível nas diferentes fases. Que vai sendo, não é? Nós hoje não somos a mesma pessoa que somos daqui a 3 meses. Não. E que perguntas, por exemplo, é que fez àquela senhora que há bocado nos dizia, que eu acho que já foi no programa, não foi em off,
que lhe tinham oferecido a sessão fotográfica, a experiência, não é? Certo. E que a pessoa dizia, não, mas eu não vou gostar. Como é que fez com essa pessoa? Porque ela em si não queria tirar a fotografia ou não estava tão à vontade. Sim, lá está. E estamos a falar de pessoas que alimentam as crenças de que não conseguem, de que não são isto, não são aquilo, não são fotogénicas, não conseguem ficar bem, isto não é para elas, têm de fazer isto antes de se permitirem fazer uma sessão fotográfica, mas aqui já estamos a entrar, lá está, das questões de merecimento Sim. que as pessoas têm com elas mesmas e estamos a falar também de crenças limitantes, não é? Ou como é muito comum a pessoa dizer, eu gostava tanto de fazer, mas primeiro tenho de perder peso. Será que tem? Será que a autoestima Pois. depende verdadeiramente disso? Sim, só para não guardar aquela imagem de mim mais pesadinha. Eu percebi isso, acho que sim. Algumas fotografias. Será que dependemos mesmo disso? Porque quando as pessoas acabam por fazer mesmo tendo essas questões, chegamos ao final da sessão ao receber as imagens que nem repararam no peso que tinham. Ou que pelo menos que elas achavam como uma limitação à autoestima delas. Mas pronto, é um bocado isso que eu abordo nas consultorias, saber quem é a pessoa que está à minha frente. E se a pessoa tem alguma dificuldade com alguma parte de si, não é? A pessoa. Sim, Acho que as pessoas devem logo dizer, mas eu não sei, imagino que falem logo, não é? Sim, vermos isso com amor. Sim, Vermos claro que sim. todas estas partes de nós que são mesmo as fortes, mas mesmo as mais frágeis, com amor e ressignificar de uma outra forma, trazermos também a beleza disso ao de cima. E pronto, e depois passamos por um processo de direção artística, que é depois o que me Depois faz leva... tudo isto, não é? A direção artística é todo este cenário que é montado, não é? Que nós estamos a ver as fotos tão bonitas, todo este cenário é imaginado aqui na cabeça da Mara, não é? A Mara faz todo este... Exatamente, e que depois é comunicado também ao cliente num planificamento. Mas baseia-se em tudo aquilo que o cliente diz. É tudo aquilo que foi falado e às vezes o que não foi falado também. Pois Aquilo que aí. inferiu. Aquilo que, Agora devemos que perguntar à senti. Mara, se nos fosse fazer uma fotografia, o que é que nos punha a fazer de fotografia? Ou não? Vamos descobrir, tem que ter comigo. Ou não, é melhor não perguntarmos nada. O mágico mesmo é as pessoas renderem-se à experiência e perceberem o que é que surge. Porque tenho clientes que, enfim, recorrem repetidamente, sei lá, várias vezes no mesmo ano, ao longo dos anos, não importa. Várias vezes no mesmo ano? Sim. E que há fazem sempre várias coisas vezes no diferentes. mesmo ano? Há sempre coisas diferentes. E há sempre coisas novas. Essas pessoas a gostam de revelar. tirar fotografias. Ou Gostam. aprenderam a gostar. Ou aprenderam a gostar. Algumas aprenderam a gostar. É verdade. Várias vezes no mesmo Captar ano. alguma parte importante da vida deles, que vai acontecendo ao longo do ano. Exatamente, portanto... Ou só, Sim, porque pode ir 2 vezes no mesmo ano, vai grávida e depois vai quando o bebê nasceu. Por exemplo, Por sim. exemplo, Ou nós de 6 em 6 meses somos pessoas diferentes, não é? Nós vamos passando por alterações. Sempre a melhor. Como ao fim do E, e então às vezes é um bocadinho também registar isso, ou então lá está, como eu depois também tenho a vertente também de marcas pessoais, fotografia de marcas pessoais, branding, às vezes acontece acompanhar a pessoa num processo individual, né, de retrato e depois acompanhar também no lançamento dos seus negócios, na constituição da sua família, isso é algo que me preenche bastante. Portanto, aqui não é? nesse caso conhece a pessoa em várias vertentes, não é? Exatamente. Como profissional, como mãe, se calhar como esposa, como... Exatamente, sim. e como é que é trazer o à vontade para a pessoa? Pousar ou estar à vontade, vá, não tão retraída? Tão rígida. Sim, é um processo, lá está. O facto de existir a consultoria já permite a pessoa não ir a frio, não é? Para a sessão. Portanto, já nos conhecemos, existe toda uma comunicação que vai acontecendo e mesmo no dia da sessão eu sinto que toda a parte da maquilhagem, o facto também de ser facilitada por mim, inicia Aquele tempo, toda uma se calhar, conversa. não é? Aquele tempo já é ali um tete-a-tete. Exatamente, os miminhos, né? Os miminhos e estarmos com calma, porque eu digo às pessoas, isto é um dia para si. É um dia inteiro. É um dia para si, isto não marque plano, não faça planos para este dia, isto é um dia para si, para aproveitar, para se ver de uma determinada forma, de uma outra forma, de uma determinada forma, não importa. Porque nós não estamos habituados, eu sinto que na nossa cultura, toda esta questão do merecimento, nós não temos, às vezes não temos tempo, eu entendo, para estarmos connosco, não é? E isso é muito comum também na questão enfim, das mães.
E que é muito importante para a saúde mental. E que é Desculpa interrompê-la, mas já falámos muitas vezes sobre isso aqui, não é? E sobre a necessidade, principalmente das mulheres, não é? De terem um tempo, Para elas. um personal time, não é? Completamente. Um my time. Sim. Ah. E mesmo esta questão das mulheres, às vezes quando eu pergunto, enfim, num contexto, mas porquê é que não vai fazer uma sessão, por exemplo, se estamos num contexto de família, mas porquê é que não vai um dia fazer uma sessão para si? Só... Ai, mas eu acho que se não vier com o meu filho, eu acho que não tenho nada para registar, será? Sim. Porque eu acho que às vezes as pessoas sentem que acham que não são merecedoras disso, porque é quase como, ok, agora são mães e agora quase que não têm não podem ter o desejo de existirem enquanto mulheres também, que é muito importante. E eu acho que o facto de fazermos este exercício de quem sou eu enquanto mulher, onde é que está a minha autoestima, como é que eu me vejo, através de toda esta transformação, também as torna melhores mães, melhores pessoas. E esta questão do merecimento... Sim, já falámos inúmeras vezes aqui sobre isso, da pessoa fazer alguma coisa que goste, não é? E que não tem mal fazer uma coisa só para si. Claro. Não é? Porque Claro. a pessoa continua a ser a pessoa, apesar de ser mãe, de ser esposa, de ser o que for, precisa Exatamente. deste encher de si próprio, não é? De gastar o tempo ou de não fazer nada. Exatamente. Mas de usá-lo para si da maneira que o entender. Então estamos aqui a falar destas fotografias, não é? Só para aqui tentarmos explicar, já falámos de várias coisas, a tal fotografia artística, a de fantasia, não é? Certo. Tem Sim, umas os mundos fotografias assim invisíveis de é como eu lhes chamo. Sim. Quê? Como chama? Mundos invisíveis. Mundos invisíveis, de empoderamento, porque falámos, e até falámos em off, sobre o facto disto ajudar muito a autoestima, não é? Até lhe falei que tem nas suas redes sociais o testemunho de uma rapariga que estava queimada, não é? E que fez esta sessão para mostrar aqui as suas cicatrizes. Exatamente. Sim, assumi-las como a sua história. E é um bocadinho isto que eu vejo além das imagens, é cada pessoa é a sua história também, no sentido em que isso não as define, Exatamente, exatamente. mas existem histórias, não é? Além Mas é a de história nós. da vida dessa pessoa e a pessoa assumir, e ela relata bem isso, está nas suas redes sociais, relata bem isto, não é? Eu quis porque isto é parte da minha história, portanto não vale a pena eu fingir que não aconteceu, ou, claro que é Esconder. Pronto, esconder, faz parte da história. Exatamente. A pele conta a história e isso é Exato, algo ela único. fala disso, que não tem outra pele enquanto viver, vai ser a Exatamente. pele Isso que é ela algo vai único ter. que não lhe podem tirar e não podem tirar a cada um de nós, não é? As nossas peculiaridades, Exatamente. que nos definem. Fotografias também de casal, também vimos ali, não é? As de casamento, isso são aqui, se calhar, outras diferentes. Também de marca pessoal, que já falou, de famílias. Portanto, aqui todo o tipo de fotografia, aqui sempre com um olhar um bocadinho diferente. Sim. Fotografias em estúdio e no exterior, ou no exterior, como é que é? Isso depois depende muito, enfim, do intuito da pessoa, daquilo que vamos registar, mas pode ser feito em estúdio, pode ser feito em exterior. Há diferenças no facto de ser feito em estúdio e em exterior. No estúdio estamos num ambiente, obviamente, mais controlado, acolhedor, temos ali tudo à mão. Em exterior, lá está, há outras questões logísticas, perceber também a meteorologia e tudo mais. E depois, às vezes, também poderíamos ter de lidar com o olhar do outro, não é? E Sim, dependendo deve ser mais tipo... difícil, não é? Fazer uma sessão no exterior, por exemplo, num sítio onde várias pessoas passem. Lá está, depende muito da pessoa e aquilo que a pessoa vem. Ou, se de facto o olhar do outro for uma dificuldade, usarmos isso como processo de sessão também, que já aconteceu. É? Para a pessoa superar aqui um... Exatamente, sim. Também pode ser muito terapêutico lidar com isso, sim. As pessoas a virem tirar uma fotografia. Pois. E as sessões demoram quanto tempo? Está a falar num dia? Um dia, sim. Eu já tive sessões de dia inteiro, porque de facto, quando a pessoa vem fazer uma sessão comigo, eu estou inteiramente com a pessoa. E isso é importante, a personalização, a atenção à pessoa, o cuidado da pessoa, porque é importante esta questão, para mim é importante a pessoa sentir que aquele dia foi para ela. E eu não marco, não conseguimos meter
tempo nisso. Não sei se me faço entender. Sim, sim. Porque, Sim, mas normalmente não é assim, não é? Porque as sessões têm um tempo, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Acho que as maiores que a gente já teve aqui foi dos newborns, não é? Que são aquelas Sim. sessões maiores, porque está-se à espera que o miúdo adormeça, que acorde. Pois é, lá está. É também respeitar os ritmos, porque é igual. Por exemplo, se eu estou num processo de maquilhagem, não é? Estou com a pessoa. Porque é isso, não é? Lá a pessoa vem, vai ser maquilhada, demora X tempo. Preparada, Nós mulheres gostamos muito de comunicar, não é? Somos Sim, comunicadoras natas e às vezes há muitas partilhas que se fazem. E isso também é terapêutico, não é? Essa partilha, enquanto, enfim, todo aquele processo de transformação e estamos a partilhar e a falar. Depois também existe toda a parte de vestirmos, experimentarmos também alguns acessórios. Pois, era a que eu lhe ia agora estúdio. perguntar. Porque disse que quando fala com a pessoa faz tipo uma planificação, não é? Mas provavelmente não está tudo lá definido, ou está, a pessoa vai ver tudo o que vai usar logo. Temos de grosso modo Pois, aqui exato. o principal do que vamos fazer. Algumas coisas depois, a nível de produção, são faladas com a pessoa, depois a outra parte podemos ver no dia no estúdio, mas o mais planeado possível também para retirar da pessoa alguma ansiedade, que é normal que aconteça, principalmente pessoas, e tenho muitas pessoas que nunca fizeram uma sessão fotográfica na vida e que vêm ter comigo. Então, é normal toda a ansiedade que se gera Sim. com isso. E eu até costumo... Isto não é como ir ali ao fotógrafo tirar a fotografia do passo. Pois é. Desculpem lá, assim, já está, não é? Não é nada assim, não é? Mas é normal e eu gosto de falar disto para normalizarmos isto. Porque as pessoas às vezes sentem que são elas que são diferentes por acharem que vão ansiosas. Mas que toda a gente se calhar vai assim. Até se calhar os modelos profissionais que fazem disto de vida, porque há modelos fotográficos que fazem disto de vida, se calhar também estão nervosas. Claro que gerem aquilo de outra maneira, já sabem ao que vão, não é? Exatamente. Mas se calhar também têm assim uma certa ansiedade, não é? Eu pergunto, mas porquê é que acha que só você é que está nervosa? Porque eu vejo o feed, não é, do Instagram e vejo mulheres tão confiantes. Ninguém As pessoas não têm ideia. de como é que a Se pessoa calhar, estava antes. 90% daquelas pessoas e uma pilha deles isso é ok, é normal. Porque vamos fazer algo que nos vai retirar da zona de conforto e isso é lindo. Nós devemos olhar isso com orgulho. E o nosso polícia mental às vezes vem nos dizer: mas olha que não és igual àquela, olha que não tens aquilo, olha que não vais saber isto, não vais... Mas é mandá-lo ali para a bancada de trás, não interferir no processo e deixar só que seja a nossa vontade a comandar. Desconstruir essas ideias. Exatamente. E como é que foi aqui, não sei se lembra de alguma reação, se pode falar, de quando vão experimentar aqui as roupas, esses acessórios, essas coisas? Há muitas reações giras. Eu estou-me a lembrar da Luísa, uma senhora de 58 anos, Uau! que habitualmente não se costuma maquilhar e eu nesse dia tinha maquilhado, enfim, num lugar do estúdio que não tem espelho, talvez propositadamente. E estávamos à conversa, portanto o tempo passou, ficámos imenso tempo à conversa e depois convidei-a a sentar-se num outro tocador que eu tenho para lhe fazer o cabelo e tenho inclusive o vídeo da reação da Luísa. A Luísa, quando se viu ao espelho, foi literalmente, ela olhou-se ao espelho e deu um pulo. Porque de repente ela não era disse, ela quase. Ela disse que por momentos o cérebro dela pensou que era outra pessoa a olhar para ela. Ela assustou-se. Mas depois apaixonou-se, não é? Porque viu, tenho vários tipos de reações e esta reação foi muito gira. Teve um ataque de riso incrível. Eu tive um ataque de riso incrível. Pois, porque eu acho que é muito bom, não é? A pessoa sentir-se, é porque gostou. Sim, um momento de partilha é muito bom. Depois tenho também pessoas, já aconteceu que, enfim, fazemos um look que transforma completamente a pessoa, sei lá, um ser fantástico que seja. Tive pessoas a emocionarem-se ou a entrarem em contacto com aquela faceta delas, pessoas que se estranham e que têm de aprender a conhecer aquilo de uma outra forma, mas que depois, durante a sessão, percebemos que afinal aquela faceta sempre foi altamente familiar. Sempre foi uma coisa que a pessoa até tinha lá. Exatamente, sim. Portanto, tem tudo a ver com, lá está, com as lentes, não é? Com as formas de nós vermos as coisas, sim. Como é que é possível uma maquilhagem, uma fotografia? Sim. Parece que é outra no fundo, pessoa. também é uma caracterização, não é? Porque a pessoa veste uma roupa que se calhar nunca vestiu, que é completamente... Então, portanto, o processo é... Primeiro fala, depois no dia maquilha-se, prepara-se, roupas. Exatamente. Estamos a falar de uma sessão com 6 passos.
6. Então, quer-nos contar os passos? Posso Podemos passar? sabê-lo? Sim, o primeiro passo, portanto, é a consultoria. Claro, sim. O segundo passo tem a ver Aliás, há o com... passo 0 que é contactá-la. Exatamente, o passo 0, depois o passo 1, Falar com a Mara. consultoria, depois o passo 2 tem a ver com... Passo 2 e 3, que tem a ver com a direção artística, lá está, Sim. portanto, toda a conceptualização daquilo que vamos fazer, o tipo de sessão, tendo isso em conta. Também é acordado com o cliente, não é? Exatamente. Com o cliente. E depois existe o passo 3, que é a fase de produção, onde, de acordo com aquilo que nós vamos fazer, vamos então fazer o levantamento daquilo que vamos usar, que vamos precisar a nível de produção. A fase número 4 é, chamo-lhe a parte dos miminhos, que é a maquilhagem, né? Toda essa parte. A fase número 5 é onde a magia acontece, portanto, é onde passamos para a frente da câmara, onde a sessão fotográfica... E como é que é essa parte, acontece. antes de contar o outro passo, como é que é quando a pessoa está ali, agora está ali a câmara, não é? Nós temos aqui uma câmara e agora tem que fazer assim, tem que fazer... Como é que é para quem nunca fez? Certo. Eu faço toda uma introdução sobre algumas dicas que funcionam, enfim, para a câmara e também Não nos quer dizer nenhuma, não nos disse nenhuma. Sim, olha, podemos dar um... Está-se a rir aqui o colega que trouxe, mas é verdade, não nos disse nenhuma. Não, fala, mas nunca nada aqui. Se nós quisermos fazer um olhar mais, sei lá, mais intenso, não é? Podemos usar aqui estes musculozinhos que nós temos aqui em baixo, exatamente, como se estivéssemos a ver nós. Exatamente. Eu tenho jeito para ser artista, não é? Aliás, eu faço filmes desde criança, segundo as pessoas que me conhecem, mas não gosto muito das câmaras, não é? Eu se calhar faço-as na vida. Pronto, e depois também depende das dinâmicas. Pois, Se eu calhar. olhar, por exemplo, para vocês com um olhar intenso, de repente fico muito séria. E pode ser isso que nós estamos a tentar traduzir. Depois levanta o sobrolho, que faz isso muitas vezes. Mas, por exemplo, se eu fizer o mesmo olhar, mas com a boca ligeiramente entreaberta, consigo dar um olhar intenso, exatamente. Sim, jamais. Com suavidade. Oh, Rui, tantas Exatamente. vezes experimentar. Não, eu não ando a experimentar nada, olha. Mas só dá pause, não é? Se tiver assim mais... Sim. Mais barreca, Direito, não é? sim. Agora, de repente, se eu colocar em toda uma pose e juntar isto a olhar, de repente tudo muda. Sim. A própria energia Esta da é a pessoa parte muda. que eu... Sim. E depois podemos alongar, tudo o que fica... Aquela coisa da mão, não é? Exatamente, tudo o que fica mais de lado para a câmara, por exemplo, assim, para a câmara vai-me alongar mais o corpo, não é? E posso trabalhar com as mãos, com o rosto, dar suavidade, enfim... Tudo isso, mas existe E toda fala uma isto com as introdução. pessoas antes de começar a... Exatamente, portanto, existe toda uma preparação, sim. Muito discretos. E depois, ainda só estávamos no 5. E a fase número 6 depois é a fase, enfim, da finalização, que é a pós-produção, onde Porque são depois há aqui uma selecionadas edição das as fotos, não é? Exatamente. Existe a edição e depois a entrega das imagens. Portanto, são Que é 6 uma fases. alegria, não é? Que é uma alegria. E que é um momento muito esperado, sim. Fica à espera para ver o que é que as pessoas... Qual é a reação? Nem sempre acontece, mas gosto de... Eu costumo dizer, é importante terminar o processo da mesma forma que eu o iniciei, que foi olhos nos olhos. E por que não, se iniciamos uma experiência de mãos dadas, por que não terminar de mãos dadas? Não é? E onde a pessoa tem a oportunidade também de... Temos a oportunidade de falar sobre tudo aquilo que foi para a pessoa, tudo aquilo, as coisas que percebemos. É importante. Estamos a falar mesmo de algo que vai ao encontro também do que as pessoas são. E eu acho que não faz sentido ser de uma outra forma. E de feedbacks que tenha recebido? Alguns que a tenham tocado? Porque já percebemos, e acho que também se consegue ver lá em casa, através das nossas câmaras também, o brilho que tem nos olhos a falar disto tudo, não é? E das várias coisas que faz. Mas alguns feedbacks que a tenham tocado? Eu acho que tem imensos testemunhos, feedbacks que podem ver na minha página, mais do que eu estar aqui a referir um ao outro, porque acho que são todos importantes. Mas, para mim, mesmo que seja uma mulher que se sinta já diferente da maneira que entrou, isso para mim já é vale tudo. a pena. Já vale tudo. Na realidade, a pessoa antes de receber as fotos já ficou um bocadinho diferente, não é? Porque já conseguiu Sim. fazer aquela sessão e sentir-se diferente. Eles veem logo alguma coisa nesse dia, a pessoa sim, tipo, vão ali na mostrando. câmara, assim. Sim, a pessoa vai vendo assim. Há pessoas que preferem não ver mesmo para ser surpreendidas, mas Sim. em larga escala vão Já mostrando. vão vendo, claro. Vão logo Depois a ver, foto em sim. si já
Sim, e também o facto da pessoa ir vendo na câmara e ver como é que está Também a às vezes ajuda para a acontecer. confiança, não é? Exatamente, ajuda logo a pessoa a perceber, ok, está a correr bem, eu consigo, e isso é muito importante. Então, isto é uma excelente ideia para surpreender alguém, para dar um presente. Estamos aqui a 2 mesitos do Natal. Como é que as pessoas a podem contactar? Com quanto tempo de antecedência? Ainda é possível oferecer a alguém isto no Natal? Como é que é isto? As minhas vagas, já estou nas últimas vagas deste ano para dezembro. Pronto. Portanto, convém contactarem sempre com o máximo de antecedência possível, que eu tenho... Mas podem, por exemplo, oferecer um voucher, não sei se se chama Podem, assim, perfeitamente. para depois a pessoa marcar quando for. Exatamente. Isso os vouchers podem sempre, portanto, reservar e depois a pessoa que recebe o voucher de presente depois entra em contacto comigo para então darmos início à marcação da data e da consultoria. Mas sim, com o máximo de antecedência possível, lá está, de modo a poder garantir esta personalização toda. Então, como é que a podem contactar? Como é que isto Através do funciona? meu Instagram, Mara Deleane, através do e-mail, mara.deleane@gmail.com. Sim, que está tudo a passar em rodapé, penso eu de que, sim. E é isto. Sim. Penso que no Instagram tenham lá também um acesso ao WhatsApp Business, portanto também conseguem mandar-me uma mensagem diretamente. E quem não souber muito bem o que é que gostava de fazer, porque com isto tudo eu queria fazer qualquer coisa, mas não sei bem de todas essas sessões qual é que seria a mais adequada, porque não me vou casar e é fácil, não sou noiva. Certo. É muito comum, acontece. Assim, A noiva sabe que é noiva, o resto pode não. É muito comum as pessoas sentirem que querem fazer alguma coisa, mas não sabem, Não sabem o quê. bem, ou porque têm um negócio e precisam de fotos, mas também gostavam de uma sessão para elas. Aí, obviamente, o importante é separar as coisas para otimizar da melhor forma, mas é falarmos e vamos encontrar a solução de certeza. Sim. E só para terminar, já produziu, fotografou grandes personalidades, já viu o seu trabalho exposto. Planos para o futuro, o que é que pode ser agora ainda? Os melhores planos para o futuro que eu poderei ter, além de, enfim, poder crescer também mais, é conseguir chegar cada vez a mais mulheres para que elas próprias se libertem. E quando eu estou a dizer libertem, é libertar-nos dos nossos condicionamentos, das nossas mentes, das nossas crenças, para que... Eu costumo dizer que quando uma de nós se liberta, todas nos libertamos. E se no meu percurso eu conseguir ir fazendo isso com mais mulheres, eu acho que é incrível, porque isso também, enquanto mulher, também me liberta, entendem? E eu acho que é muito importante. Portanto, planos para o futuro é continuar a crescer, basicamente. Não falámos onde é que está sediada? Em Lisboa, no Arieiro, tenho um estúdio onde posso receber para maquilhagem, para a fotografia. Também vai a outros sítios ou sempre as pessoas se deslocam lá? Pontualmente vou ao norte do país, 2 vezes por ano, portanto é questão de contactar e conseguir condensar para as mesmas alturas as sessões. Ok, pronto. E agora convidar as pessoas então a contactá-la. Exatamente, aqui na sua câmara. Contactem, mandem mensagem, não sejam tímidos ou tímidas e estou aqui para vos receber e acolher com muito amor. Muito bem. Olha, Mara, foi um prazer recebê-la e muitos parabéns pelo projeto. Muito obrigada. E por já tão nova ter conseguido fazer tantas coisas. Muito obrigada. É sempre uma alegria Estar aqui. Obrigada. Parabéns pelo vosso programa. Muito obrigada, Mara. E muito obrigada por nos ter acompanhado ao longo deste programa. Qual será deste o lado bom? Deste lado. Sossegado, é sempre o melhor lado, não é? Eu não sei, eu não conheço esse lado. Micro. Não existe, já estão todos... Já está ali o realizador com vontade de me bater. E que tal ter uma experiência? Exatamente, porque não aqui oferecer à sua cara metade, oferecer aos dois, um miminho só para a esposa, pode ser assim uma grande ideia, pronto, uma sessão em família, pronto. Ou só uma make-up, se calhar, para ir fazer uma saída diferente. Exatamente. Também é muito chique. Veja as redes sociais da nossa convidada de hoje e entre em contacto e nós voltamos no próximo programa, Ruth. Exatamente, com o melhor lado, sem melhor lado, mas sempre com o nosso melhor sorriso. lado. O nosso melhor sorriso. Claro. Sempre. Nossa simpatia, com sempre boas convidadas, grandes projetos aqui e não pode perder. E algum programa que tenha perdido, não tenha tido a oportunidade de assistir, temos no canal Curiacos TV no YouTube. Pode assistir, rever e partilhar. Exatamente, contamos consigo porque você de certeza é o nosso melhor lado. Um grande beijinho, tchau, tchau. Até a próxima. Até à próxima.